Fala pessoal, Douglas aqui, e conforme dito no último vídeo, começamos aqui a atualização referente às obras da ponte de Guaratuba, só que de um jeito um pouco diferente. Esse vídeo aqui é para mostrar aqui o acesso do lado sul, que a gente tem 3 ruas que serão relativamente afetadas, uma mais e as outras 2 menos, ok? A saída aqui do ferryboat, a gente vê aqui o acesso para a Avenida Antônio dos Santos Miranda, para onde os carros estão virando à direita aqui é a rua Marechal Hermes, e para frente que vai lá para Caieiras é a Avenida General Agostinho Pereira Filho. E aqui, pessoal, a gente vê o movimento aqui, essas imagens elas são de um domingo, por isso que os trabalhos eles não estavam acontecendo exatamente nesse momento, mas para o vídeo ficar um pouco mais lúdico, eu vou mostrar para vocês como que está essa região e com as imagens que a gente tem na data de hoje, e as imagens antigas que eu vou colocar para vocês é lá de setembro de 2022, antes da ponte sequer ter começado, na verdade nem a aprovação ainda tinha do projeto para que as obras acontecessem. Não havia feito a licitação ainda, estava no processo de definição, sequer tinham acontecido a audiência pública, enfim, estava ainda num processo de imbróglio em relação à questão de justiça, o Tribunal de Contas do Estado enchendo as paciências do Estado do Paraná, querendo barrar essa ponte aqui de toda forma, enfim, discussões acontecendo entre o então prefeito da cidade de Guaratuba e também o deputado estadual Requião Filho, o Requião pai também questionando valores dessa obra, o irmão dele, o Maurício Requião, questionando questões diversas em relação a pessoas tentando ajuizar aí questões, tentando barrar essas obras aqui. Enfim, gente, foi um pandemônio em relação a tudo que vocês imaginam para que essas obras acontecessem, tá? E aqui a gente agora vê o acesso do lado sul bem mexido, enfim, tem muita coisa que vai acontecer aqui e eu vou mostrar para vocês, inclusive, um documento que é do funcional para vocês entenderem, né? Porque também há questionamentos de como que ficará o trânsito aqui na sequência, beleza, pessoal? E essa é uma das questões que gera um pouco de problema, porque as definições a gente vai ter que fazer aqui de maneira intuitiva, até porque não há informações oficiais, né? Mostrando um panorama aqui agora para que fique mais claro da gente conseguir comparar o antes e depois, beleza? Então essas imagens aqui agora são bem amplas, é um dia inclusive diferente, não era do domingo, a gente vê aí os trabalhos acontecendo, são recentes também essas imagens aqui, e a gente consegue ver exatamente como que estava nessa época para o que eu vou mostrar para vocês na sequência, tá, pessoal? Então assim, a diferença é realmente muito grande. Apesar de que a gente tem uma paisagem muito bonita, para frente lá a gente tem a Praia Central de Guaratuba. Obviamente eu sempre menciono essas coisas porque nem todo mundo que assiste o vídeo viram os vídeos anteriores ou são aqui da região, por isso que eu sempre estou mencionando, beleza, pessoal? E agora aqui com as imagens antigas, tá? Vemos aí o rastro de óleo que as balsas deixam, né? Tem gente que defende as balsas, né? Fala que é ambientalmente mais correta do que fazer aí uma intervenção em relação à Baía de Guaratuba com a construção de uma ponte, e é inacreditável a gente ver o lado ambiental, né? Os ambientalistas defendendo esse tipo de modal aí antigo em relação à travessia, né? Vemos também, pessoal, que olha só, sem o canteiro de obras aqui na região, onde vemos aí tanta coisa que mudou, né? Muita coisa mudou. Onde a gente tem hoje aí a central de concretos, todos os pavimentos que eles fizeram, né, as construções que eles fizeram ali de suporte para todo mundo que está trabalhando, são quase 700 pessoas trabalhando, não vemos aí nada em relação à ponte ou sequer começado qualquer coisa naquela época, né? Então é um contraste realmente absurdo do antes que a gente tem aqui pro depois, e o rastro de óleo que as balsas deixam, né, pessoal? É realmente algo impressionante, é uma diferença relativamente grande do que a gente vê antes e depois, né? E agora com um pouco mais de proximidade em relação ao que a gente tem hoje, e essa daqui é a região mais afetada, que é, na verdade, o acesso sul, que teremos aí vários trevos, digamos assim, que levarão ou para o centro de Guaratuba, ou quem faz acesso, quem sabe, à direita ali para o bairro Coapar, enfim, também dá para acessar o centro, lógico, né? E à esquerda, quem também prefere ir ali para a região de Caieiras, né? Então, um movimento naquela época completamente diferente para os movimentos que a gente tem hoje.
e hoje a gente vê aí uma alteração, né, bem grande. Até o final do vídeo, obviamente, que a gente vai ter aí alguns panoramas, mas já deu para perceber como que estava antes e como que está atualmente agora, né? Pouco se mostrou em relação a esse acesso, pessoal. Aqui, que é a Rua General Agostinho Pereira Filho, que leva aqui a Caieiras, eu praticamente não fiz nenhuma filmagem nesse ângulo que eu vou mostrar aqui para vocês na data de hoje, e eu vou mostrar para vocês agora também um detalhe em relação a esse plano funcional aqui, para a gente tentar definir de certa forma como que vai ficar o trânsito, né? Então há sim questionamento, a gente percebe que vai ter bastante alteração em relação a essa região aqui no que diz respeito às vias de acesso, tanto para Caieiras como quem vai para o bairro Coapar, enfim, tem aí uma alteração que é realmente grande, né? Então as 3 vias, né? Quem vai sentido oeste, que é a Rua Marechal Hermes, acredito que será menos utilizada do que a Avenida Antônio dos Santos Miranda, que leva ao centro de Guaratuba, porque ela vai ser duplicada, conforme a gente percebe nas imagens de drone que eu estou mostrando para vocês na sequência, tá? Então, a região que faz acesso ao Caieiras ali, ela vai ter sim, né, uma parte como se fosse um binário ali, né? Que leva ou para o centro de Guaratuba ou que leva aí ao centro para fazer a travessia para a ponte e, consequência, fazer acesso à cidade de Matinhos lá, tá? E depois o outro acesso para você ir reto também. Então, tem aí, digamos, uma rotatória grande que vai ter nessa região ali, a saída da ponte, inclusive vai ter bastante coisa que a gente vai verificar na sequência aqui, tá? O trânsito provavelmente, pessoal, vai ser direcionado para a região da Avenida Antônio dos Santos Miranda, obviamente porque leva ao centro de Guaratuba. E isso pode ser alterado e definido depois, podem ser que aconteçam alterações depois, mas tudo que está sendo executado aqui nos levará a crer que todo o trânsito ele vai ser direcionado para o centro de Guaratuba mesmo. E às vezes as pessoas acabam questionando isso, tá? E olha só, mostrando aqui as imagens da Agostinho Pereira Filho, que leva aqui a Caieiras, olha só essa imagem aqui em relação a como que teremos no futuro a ponte concluída e como que vai ficar a paisagem dessa região aqui. Na verdade, a gente está vendo ali ao fundo a região do Cabaraquara, né? É uma região muito bonita. Se vocês não conhecem, tem uma indicação aí de restaurante para vocês lá, que é o Viveiro Parvo. É um lugar espetacular, muito bonito, tem mirante lá. Enfim, vocês conseguem ter uma visão privilegiada da Baía de Guaratuba. E é legal da gente registrar essas imagens aqui também, principalmente mostrando aqui a região da prainha lá ao fundo e mais perto aqui de Caieiras, porque essas duas regiões elas receberão revitalização e receberão engorda também, tá, pessoal? Então o projeto, na verdade, os estudos ambientais em relação a isso, a Prefeitura de Guaratuba, que começou no ano passado, provavelmente já devem estar aí concluídos, já tem aí projeto de como que vai ficar o centro histórico e também haverá a engorda da região da Praia Central, que à direita aqui de Caieiras, né, obviamente que vocês não conseguem acesso andando, depois passando aqui à direita desse morro, temos aí acesso à região lá da Praia Central, ok? E retornando aqui, mostrando, na verdade, a parte dos acessos, né? Vamos mostrar um pouco de como que estão os trabalhos em relação a essa expansão dessa avenida e para a gente conseguir ver como que estão aí os processos de contenção. Obviamente que a gente não precisa ver os trabalhos acontecendo aqui nesse momento para a gente ver e constatar como que está a evolução das obras. Então é um trabalho que é extremamente importante, obviamente, né, por questão de segurança, eu já mencionei isso em outros vídeos, e essa avenida aqui, que é Antônio dos Santos Miranda, ela vai ser sim, provavelmente, a principal que levará ao acesso. Muito se questiona disso, pessoal, porque, sei lá, eu acho que os 80% do tempo, 70%, 80% do tempo, é de tráfego tranquilo nessa região aqui, por quê? Porque é baixa temporada, né? Então, depois que passa o carnaval aí, até praticamente novembro, dezembro, ali até o meio de dezembro quase, exceto com relação às épocas de feriados, a gente não tem um trânsito tão intenso assim nessa região aqui. Então, a maior parte do tempo em relação à cidade de Guaratuba e trânsito dessa região aqui, acredito que não terá problema. O problema é na temporada. E é isso que as pessoas que moram ou outras pessoas que também conhecem a região acabam vindo a questionar, né? Como que vai ficar isso? Será que vai suportar o trânsito dessa região? Não? Como que ficará? E aí que tá. A gente só vai saber quando as épocas de pico começarem a chegar e a gente constatar depois de todas as obras
prontas e a gente verificar como o trânsito ele se comportará. Quem sabe pode ser um gargalo, sim, é óbvio. Isso ninguém pode contestar que pode servir a ser um gargalo, mas a gente vai ter que aguardar aí. Se caso não suprir, a região do tráfego aqui não suprir para desafogar o trânsito, eles vão ter que verificar uma forma de resolver essa questão, se é que há formas de resolver essa questão. Então isso se questiona, né? Mas a gente vai ter que aguardar, pessoal. O fato é que não tem informações oficiais, é lógico, né? A gente tem aí informações dos estudos de impacto ambiental e também impacto ambiental é também considerado as questões aí de trânsito dessa região. Então é lógico que fizeram aí previamente, né, um estudo. Obviamente que depois que essa região ela for aí, digamos, mais divulgada, mais pessoas começarem a vir para cá, principalmente todo mundo que desce, que vem para Matinhos e faz aí a travessia pela Baía de Guaratuba para vir aqui para a cidade, obviamente que vai ter aí uma intensificação desse trânsito aqui. Só que ninguém consegue atestar efetivamente nesse momento como que ficará o trânsito, se vai sim ter problemas em relação aos acessos, mas pelo que nos parece, né, como é uma região que transforma-se, sai daí de pista dupla para pista simples, vai provavelmente ter aí uma consequência sim. A gente só tem que ver se vai acabar gerando trânsitos intermináveis como a gente vê na balsa hoje. Então a gente vai ter que aguardar efetivamente. Mas eu mostrei para vocês aqui como que é o projeto, ou seja, na região ali da saída da ponte do lado sul, mostrei também como que era o antes, mostrei o depois e agora a gente vê aqui como que está a Praia Central e são imagens que a gente vai conseguir aproveitar depois, porque essa região também vai ser revitalizada e engordada ali aos fundos, ok, pessoal? Então os acessos aqui do lado sul, eles estão sendo trabalhados. Obviamente que aqui a gente não vê nenhum tipo de empecilho em relação à residência que precisa ser demolida, como é do lado norte. Eu já mostrei para vocês a região do lado norte lá e a gente vê aí que em breve, né, eu acredito aí que antes do término da conclusão da ponte, acredito que a parte dos acessos já estarão concluídas, obviamente, porque o pessoal consegue trabalhar aí sem nenhum tipo de empecilho ou intempérie em relação à parte do mar, porque as obras estão acontecendo dentro do mar ali, né? Então, principalmente agora no inverno, né, onde temos as ressacas, então pode ser que acabe atrapalhando os trabalhos ali, mas eu espero que não e que tudo fique dentro do cronograma, como a gente espera, até porque essa obra aqui ela tem previsão para ser concluída em abril de 2026, ou seja, em abril do ano que vem. Então a gente tem menos de um ano agora para que todos os trabalhos sejam finalizados. Eu acredito sim, por outro lado, pode ser que problemas venham a acontecer aí durante a obra, mas eu espero que tudo flua como se deve, porque atrasos sempre causam custos para nós aqui. Beleza, pessoal? E agora temos aí um panorama de cima e com as imagens do início do vídeo, e agora vocês conseguem ver a diferença que tá, né? Então tinha aí grama, várias árvores, enfim, tudo foi removido por conta da necessidade das obras aqui. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje em relação ao acesso sul. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui para eu ler o seu comentário e saber a sua opinião referente a essa obra. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo.